Olá pessoal, tudo bem? Conforme a gente havia combinado, vou fazer aqui uma videoaula para vocês lembrarem como que é feito os exercícios aí de método da bissecção, tá? Então vamos fazer algo bem sucinto, apenas para relembrar vocês como é feito. Então lembram lá, pessoal, até como eu já comentei no nosso primeiro encontro, o método da bissecção, a base dele é o teorema do valor intermediário. Esse teorema nos diz o quê? Né? Em outras palavras, se você tiver uma função aqui que ela é contínua de A em B, de tal forma que na hora que você pega o f de A e multiplica pelo f de B, isso te dá um valor negativo, então o teorema garante o que, pessoal? Que existe um Czinho em AB, de tal forma que f de C é zero, ou seja, o C é a raiz da nossa função, né? Então, essa é a base do que a gente vai sempre utilizar, conforme vocês já fizeram os exercícios lá atrás, eu estou apenas relembrando. Então, como que a gente aplica isso no método, né? Como que isso é feito, né? Só um detalhe, pessoal, um detalhe importante, que é o quê? Lembrem que lá na apostila de vocês tem lá o método da bissecção. Eu estou usando aqui só para simplificar, pessoal, um resuminho aqui do que a gente já fez, tá na apostila também. Que o método consiste, em outras palavras, o quê? Dado o intervalo AB, você vai tomando pontos médios aqui e calculando f de A vezes f de M. Ou seja, se ele der negativo, significa que a raiz está entre A e f de M. Caso contrário, ela não está entre A e desculpa, ela não está entre A e M, sim entre M e B, tá? Então essa é a brincadeira que a gente faz, ou seja, dado o intervalo A até B, certo? Divide ele no meio. Uma vez dividido, você analisa o intervalo de A até M, calcula a f de A e f de M, se der negativa a multiplicação, então isso quer dizer que a raiz está aqui. Caso contrário, se ela der positivo, necessariamente a raiz está entre M e B. Tá? E uma forma da gente calcular também, dado, por exemplo, se você, dado o erro que você quer ter dessa aproximação da raiz, você consegue, dado o erro epsilon aqui, pessoal, no item C, aqui, dado o erro epsilon, é possível você mensurar quantos passos do método a gente precisa fazer para poder alcançar essa precisão desejada. Então, vamos fazer um exemplo aí rapidinho, só para vocês relembrarem como é feita as contas, tá, pessoal? Com certeza vocês vão estar por dentro das coisas. Bom, então eu vou voltar aqui, vamos tentar dar uma brincada aqui nessa lousa. Pessoal, o exemplo é o seguinte: determinaram a raiz positiva para desculpa aqui, pessoal. Determinando a raiz aproximada para a raiz positiva dessa função f de x, que é x sobre 2 ao quadrado menos seno de x, no intervalo, tá? Ficou ruim aqui a escrita, mas é 1,5 e 2, com um erro menor que 10 a menos 3. Então, tendo o erro, pessoal, que é de 10 a menos 3, que esse é o erro desejado, primeiro a gente tem que calcular o quê? O número de passos que a gente tem que fazer para a gente alcançar essa precisão desejada. Então, pessoal, vamos lá. Como que a gente faz? Como a gente usa a formulazinha do erro? Primeiro, pessoal, como eu já disse agora há pouco no nosso resuminho, a formulazinha do erro, ela é dada como? Vou escrever aqui ela para vocês. É K maior que quem? Ln de B menos A sobre epsilon dividido por Ln de 2, tá? Então, pessoal, apenas substituindo isso aqui, o que a gente vai ter? Então, necessariamente, o que a gente vai ter? Que K tem que ser menor que quem? Maior que quem? Bom, o B é o extremo do nosso intervalo, que é 2. O A é o 1,5. O epsilon é a precisão que a gente quer ter, que é o 10 a menos 3. Então, vamos substituir aqui, pessoal. Deu o quê? Ln de quem? Quem é o B? É 2 menos o 1,5 dividido pela precisão que a gente quer ter, que é 10 a menos 3,
certo? Tudo isso dividido pelo ln de 2, tá? Então, pessoal, desculpa aí pela letra, ainda estou me acostumando com essa lousa. Então, o que isso nos dá? Então, fazendo a continha usando a calculadora, pessoal, vocês vão ver que o K tem que ser maior que 8,96. O que isso quer dizer? Então, eu vou ter que fazer ao menos 9 passos do meu método da bissecção para poder ter uma precisão de 10 a menos 3 da raiz encontrada pelo método, comparando com a raiz real dessa função f de x, tá? Então, a ideia agora, pessoal, é lembrar vocês como que é feito, como se faz o processo, né? Vamos lá. Bom, eu deixei separadinho algumas coisas para facilitar, que é a tabela que a gente vai preencher com nossos dados, tá? Então, se vocês verem, o K aqui seria os passos, vou fazer aqui, o passo 0 seria o nosso passo inicial, como a gente vai começar. O passo 1, 2, o 3, é claro que não vou fazer muitos passos. Se fosse seguir à risca o exercício, eu teria que fazer 9 passos para encontrar a solução desejada, na casa de erro de 10 a menos 3, mas eu vou fazer só 3 passos aqui para relembrar vocês, tá? Essa retinha aqui embaixo, pessoal, ela vai ser o nosso parâmetro para a gente poder brincar aqui com o intervalo para ficar claro para vocês. Então, de novo, percebam uma coisa aqui, que o AK 1.5 e 2 são justamente os extremos do intervalo que que o exercício já deu, né? Então, eu vou colocar eles aqui embaixo só para vocês entenderem a brincadeira. Então, aqui está o meu 1.5 e mais à direita aqui, que eu vou colocar ele aqui, eu vou colocar o 2, tá? Só para a gente facilitar a visualização. Então, aqui o 2. Imagine que esse é o nosso intervalo. Bom, o que o exercício pede? Primeiro, você calcula o ponto médio. O ponto médio aqui entre 1.5 e 2. Claro, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Obviamente, se vocês lembrarem, a gente vai estar utilizando a nossa calculadora, né? Mas, se vocês fizerem aí, ponto médio dá 1,75, tá? Beleza. Uma vez feito isso, o que eu quero que vocês façam na calculadora? Calculem o f de AK, ou seja, que é o f de 1.5. Então, o primeiro passo aqui seria quem? Você vai calcular o f de 1.5 e multiplicar pelo f de 1,75. Tá? Eu não quero saber o valor, pessoal, eu só quero saber o sinal, certo? Se é positivo esse valor ou negativo. Se vocês fizerem as contas, esse valor, na hora que você fizer esse produto, vai dar um valor positivo. Tá? Se ele der um valor positivo, só vou voltar aqui na minha retinha, pessoal. Então, o ponto médio está aqui, o 1,75, certo? Então, 1,75. Fazendo, como a gente fez o f de 1,5 vezes o f de 1,75 deu um valor positivo, o teorema do valor intermediário garante para nós que a raiz está agora entre o 1,75 e, então necessariamente a raiz tem que estar entre 1,75 e 2. Então eu vou recomeçar meu processo. Então, se a raiz está entre 1,75 e 2, então eu vou recomeçar na minha tabelinha aqui, pessoal, no passo 1. O que seria? Seria o que, pessoal? Então, aqui no passo 1 eu vou colocar meu intervalo 1,75 e 2, que é onde eu sei que está a raiz agora. Pessoal, desculpa aí a letra, tá? Vou tentar melhorar aqui. Bom, de novo, agora, pessoal, voltando aqui na nossa retinha, o que a gente tem? A raiz está entre 1,75 e 2. O que eu vou fazer? Calcular o ponto médio. Então, o ponto médio de 1,75 e 2, se vocês fizerem as contas, dá 1,85. Opa, desculpa, pessoal. Dá 1,875, tá? De novo, o que eu vou fazer nessa última coluna? De novo, eu vou calcular agora o f
do meu AK, no meu caso, meu AK é 1,75, e multiplicar pelo F do meu ponto médio. Quem é meu ponto médio agora? É F de 1,875. Então, eu não quero saber o valor, eu quero saber o sinal, tá, pessoal? O sinal dessa coisa. Se vocês fizerem as contas, esse cara dá um valor positivo também, tá? Então, teremos valor intermediário, garante o quê? Bom, aqui voltando à nossa retinha, pessoal, meu ponto médio, ele está aqui, né? Que é 1,875. Bom, eu calculei a f de 1,75, 1,875 e vi que dá um valor positivo. Então, necessariamente, a raiz está entre 1,875 e 2. Então, eu vou recomeçar meu processo de novo usando 1,875 e 2. Certo, pessoal? E o 2. Só para a gente se organizar. O 2. Agora, de novo, pessoal. Calcula o ponto médio entre esses dois caras. Vou preencher para vocês. 1,9375. De novo, pessoal, como a gente fez no passo 0 e no passo 1. Aqui nessa última posição da minha tabelinha, eu vou colocar qual é a F de 1,875 vezes a F de 1,9375, certo? Que é o F do AK vezes o F do MK. Não quero saber o valor, só quero saber se ele é positivo ou negativo. Se vocês fizerem as contas, pessoal, esse valor vai dar um valor negativo. Então, volta para a nossa retinha. Então, eu estava olhando o intervalo agora, 1,875 e 2, que eu sabia que a minha raiz estava aqui. Testei com 1,875 e meu ponto médio. Eu não vou escrever aqui para não carregar. E eu percebi que nesse pedacinho aqui a raiz não estava. Então, necessariamente... Desculpa, pessoal. Voltando. Como deu negativo agora, vou voltar aqui. Como deu um valor negativo o produto da F de 1,875 e F de 1,9375, como deu negativo, teremos valor intermediário garante que a raiz está entre 1,875 e o meu ponto médio, que é 1,9375. Então agora, vou fazer mais um passo aqui, que seria quem? Minha raiz está entre 1,875 e agora ele está agora aqui com o ponto médio, 1,93, certo? 75. Calcula o ponto médio desses dois caras, que dá 1,90625. De novo, pessoal, igual a gente fez, calcula a f de 1,875, multiplica pela f do ponto médio, que é 1,90625, olha o sinal e só preenche com o sinal desse produto, tá? Eu parei aqui no passo 3, pessoal, mas poderiam continuar obedecendo sempre essa ideia, aplicando sempre o teorema do valor intermediário, ou seja, identificando em qual pedaço do seu intervalo a raiz está. E assim você continua sucessivamente. Certo, pessoal? Só uma observação importante, que é o quê? Lembrando, o teorema aqui, o método da bissecção, ele te fornece uma sequência de pontos médios, e esses pontos médios convergem para a solução, a nossa aproximação da raiz da função inicial. Então, digamos, pessoal, que eu tivesse pedido para vocês fizerem só esses 4 passos, ou seja, estou contando o passo 0 como um passo. Qual seria a minha resposta? Minha resposta seria que após 4 passos, a solução aproximada da minha função seria 1,90625, certo? Essa seria a solução aproximada. Beleza, pessoal? Então, espero que fique claro aí para vocês como que resolve esse exercício. Eu acredito que vocês vão relembrar os passos. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, por favor, entre em contato.
Beleza? Qualquer coisa é só chamar a gente. Um abraço, hein? Tudo de bom.